Vamos lá, vou voltar a rotação dele aqui para 0 e vamos entender como funcionam as posições, né? Porque várias vezes vocês vão precisar de trabalhar posicionamento dentro aqui do seu projeto. Posicionamento é dado aqui no plano cartesiano em x e y, sendo x posicionamento horizontal, ó, e y o posicionamento vertical, para baixo e para cima. Quanto menor a posição y, mais acima o objeto fica. Por exemplo, se eu coloco aqui 0 e dou Enter, ele fica aqui, ó, colado na parte superior. Poxa, mas por que ele ficou metade para dentro e metade para fora? Porque todo objeto, quando você cria, o ponto de posição dele passa a ser o eixo central. Então aqui, ó, aonde está essa bolinha ali, vou até dar um Ctrl 0, onde está esse ponto, ele é o 0 em x, né, e 0 em... aliás, ele é o 0, na verdade, essa posição é o 0 em y. Ele sempre é o meio do objeto. Se eu coloco 0 em x, vamos entender, ele vai colar aqui no canto esquerdo superior, ficando com esse ponto aonde eu estou posicionando o mouse. Ó, pronto. Então, esse ponto é o que define a posição do objeto. Quando eu coloco 0 e 0, ele fica aqui no máximo à esquerda da página e no máximo na parte superior. Então, essa é a área aqui, né, 0 e 0 do meu objeto. Depois eu vou ensinar para vocês, aqui ó, nós temos os pontos, tem como eu alterar isso, ó. Por exemplo, se eu clico nessa posição, eu defino o ponto de referência como o canto esquerdo superior dele. Então, se eu coloco 0 e 0 com base no canto esquerdo superior, eu tenho essa posição agora. Ó. 0 e 0 está como posição de referência nesse canto esquerdo superior e não mais no centro. Então, isso também é relativo. Você consegue posicionar o objeto dessa forma. Por que eu estou mostrando isso? Porque vamos supor que você esteja montando aqui o seu cartão de visitas. E eu não quero que os meus objetos, ou que um objeto específico, ele fique a menos de 1 centímetro da borda. Né? Então, eu quero que ele fique a 1 centímetro exato. Então, é muito mais prático eu colocar o eixo dessa forma, no canto esquerdo superior, e aqui, ó, em x eu defini 1, e em y eu defini 1. Pronto. Eu sei que ele está exatamente a 1 centímetro aqui da lateral, à esquerda, e a 1 centímetro da minha parte superior. Ah, mas e se eu quisesse fazer a mesma coisa, mas manter esse objeto, por exemplo, desse outro lado aqui, também a 1 centímetro na parte superior e a 1 centímetro da direita? Beleza. Primeiro que, se é um objeto igual a esse, eu posso duplicar esse objeto, tá joia? Para me duplicar esse objeto, eu posso segurar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar. Então, com Alt pressionado e a ferramenta mover, a ferramenta de seleção, que é, na verdade, essa primeira ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta, né, mover, basicamente, porque eu consigo mover também os objetos. Então, com essa ferramenta de seleção, se você segura a tecla Alt, clica, segura e arrasta, você consegue duplicar os objetos. Tem outras formas de duplicar também que nós vamos ver depois. Como eu estou trabalhando com ela, eu vou mostrar primeiramente com ela. Ah, eu quero que ele fique a 1 centímetro da parte superior. Então, ok, eu sei que a 1 centímetro eu posso colocar 1 no Y. Beleza. Percebam que por ele ser uma cópia, ele copiou todas as propriedades e referências do outro objeto, inclusive o ponto âncora, tá joia? Que é esse ponto de referência dele. Então, continua estando no canto esquerdo superior, ele vai corresponder isso aqui para mim. Agora, para esse objeto, como eu quero posicionar ele baseado à direita, eu vou até jogar o ponto dele para o canto, para referência direita superior. E aqui, como que eu faço? A primeira coisa é você ter noção da largura da sua prancheta. A largura da minha prancheta, por ser uma folha A4, ela tem 21 centímetros. Poxa, mas eu não lembro disso mais. Não tem problema. Você pega aqui a ferramenta prancheta, seleciona ela e aqui, ó, entrando nas opções da prancheta, você vai saber isso, ó, 21 centímetros. Beleza, vou voltar para a ferramenta mover. Se eu tenho 21 centímetros na minha folha e eu quero deixar esse objeto a 1 centímetro aqui da direita, qual o valor que eu coloco em x? Obviamente 20, que são aí, né, os 21 da largura menos 1. Perfeito. Então, assim, a questão de posição ela é muito fácil. Você entendendo como funciona os pontos de referência ou ponto âncora, né, depende aí da nomenclatura que você for dar. E a forma do plano cartesiano, quanto maior o eixo x, mais para a direita o objeto. Quanto maior o eixo y, mais para baixo. Ó, vou colocar 10 e ele vai descer. Então, tudo isso baseado no ponto de referência do objeto. Se você entender isso, você não vai ter dificuldade quanto à posição. Toda vez que você tiver dúvida, volte essa aula e reveja essa explicação de posição. Lembrando que, dependendo do objeto, vou pegar, por exemplo, uma ferramenta elipse. Ó. A ferramenta elipse,
ela vai ter os seus pontos âncoras também, embora ela não tenha esses cantos como retângulo. Então eu posso posicionar aqui, ó, no canto esquerdo superior, mesmo sendo um objeto que não tenha essa proporção. Tá? Aí se eu colocar, por exemplo, 0 aqui, ó, ele vai colar aqui. Se eu colocar 0 em Y, mesmo não sendo uma que tenha canto, ele vai colar lá em cima. Ó. Ele mantém essa posição aqui, ó, do ponto de referência dele. Então não importa se é um objeto que tem esses lados, né? Ele vai sempre ser entendido como uma área retangular. Então vai sempre funcionar essa minha transformação.